Você vai ligando, todo mundo vai falando, não. É preciso ter todo esse cuidado, porque envolve a vida das pessoas, né? As pessoas perdem as vendas por conta disso. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouviu Investiu. E hoje, na bancada, estou sem o meu diretor aqui, vou tocar solo, fazendo inclusive um intervalo dentro da programação do Gustavo De Gasperi, que você já está acompanhando. Ele já tem 2 podcasts publicados, 2 episódios publicados na playlist sobre renda variável. Inclusive, convido você para assistir, para ouvir. E hoje vou falar com o Arthur Spaciari, que é Head de Pré-Vendas aqui na Sacre, e com a Daiane, que é Head de Expansão e Performance. Eu já falo com vocês mais um pouquinho, tá bom? Mas sejam bem-vindos nesse momento. Obrigada Obrigado aí pelo convite. Bom, então hoje nesse episódio, né, a gente está gravando aqui um episódio bem especial, porque a gente recebe uma série de perguntas, de dúvidas, tá, sobre carreira. Então é isso que a gente vai falar hoje, discutir aqui com os dois, as oportunidades de carreira, e também sobre um projeto que nós desenvolvemos dentro da Sacre e que pode ser o pontapé para várias pessoas. Mas deixa eu dar o recado, né, uma série de recados, senão eu apanho do meu diretor depois. E o primeiro recado é que, se você está aqui no YouTube, nos assistindo, se inscreva no nosso canal e também siga a Sacre nas redes sociais, @SacreInvestimentos, no plural, tá? A gente está na maioria das redes sociais e também o podcast está publicado, né, nas principais plataformas de streaming do mercado. Então, Spotify, Apple e assim por diante, você consegue nos acompanhar por lá. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixe pra gente no canal que você estiver ouvindo, entre em contato conosco também por e-mail, por WhatsApp, enfim. A sua dúvida ou comentário, inclusive, pode vir a se transformar em um episódio. Se em qualquer momento você quiser abrir uma conta aqui como cliente na Sacre Investimento, você já sabe que o link está na descrição. E mais ainda, de forma especial, nesse episódio, se você quiser trabalhar na Sacre, também vai ter um link na descrição para você deixar o seu currículo, fazer parte do nosso banco de talentos e, obviamente, entrar dentro do circuito de avaliação, de conversa e tudo mais. Não é isso? Isso mesmo, Wanda. Então tá bom, vamos lá para a nossa conversa. Agora, recados dados, já não apanho mais o meu diretor. E vou começar aqui com o Arthur, tá? O Arthur que hoje responde pelo time de qualificadores, fazendo um adendo aqui, inclusive, você que já é um pouco mais consciente do mercado aí, tá falando qualificadores, né? O que é isso? Que carreira que é essa, né? É uma junção de SDR com BDR, né, Arthur? Isso mesmo. Então, fala pra gente um pouquinho aqui, quem é o SDR, quem é o BDR na Sacre? O que ele faz aqui na Sacre? Claro, vamos lá, Thiago. Primeiramente, né, o SDR, né, e o BDR, eles têm uma função, né, de ponta na prospecção de clientes, né, dentro de uma área de pré-vendas. Então, o que acontece? Um SDR ele é muito mais voltado, né, na prospecção de leads inbound. Então, o que é isso? Né, primeiramente, a gente tem que entender um pouco do departamento como um todo, né? A gente está falando aqui de inside sales, né? Inside sales é um modelo, né, de vendas internas, onde basicamente todos os processos de venda eles ocorrem remotamente, né? Então, você prospecta clientes por mensagem de texto, ligações, enfim, reuniões por videochamada, e diretamente na ponta com o cliente você pode ter daí, para gerar o interesse nesse cliente, 2 tipos de profissionais, um SDR e um BDR. Né? O SDR, então, ele vai ficar voltado à prospecção daqueles clientes, né, que justamente assim vem com algum tipo de interesse em algum material publicado pela empresa, né, do qual ele trabalha. Né? Então, por exemplo, aqui é um escritório de investimentos, vamos imaginar que a gente faça publicação de algum material, né, algum conteúdo educacional. Uhum. Essa pessoa, portanto, ela mostra um interesse, deixa lá os seus dados, nome, e-mail, telefone. E dependendo desse acervo de dados, né, o SDR vai ser o responsável por ligar para ela e falar: ô, cara, tudo bem? Conseguiu baixar o material? Como é que foi a experiência? Criar um feedback seu. E ele vai, então, dentro da jornada de compra do cliente, né, tentar justamente gerar esse interesse e levar esse cliente para uma fase de conscientização, para uma reunião, para que, então, o vendedor, no nosso caso, um assessor, então, possa apresentar para ele o produto ou serviço. A diferença do BDR, eles fazem a mesma coisa. Só que o SDR, ele recebeu um lead que, em tese, ergueu a mão e falou: tô aqui, quero falar com você.
O BDR não, ele foi friamente no lead, né? Então, por exemplo, eu encontrei um Instagram de uma pessoa que eu acho que, tem um perfil de compra do meu produto, comecei a conversar com ela ali e eu não conhecia ela. Fui esquentando o lead, tá? Para quem não conhece, o lead é um termo para prospect, né, no mercado, um potencial cliente. Eu fui gerando esse interesse. Então, assim, o qualificador, ele nasceu dessa junção, dessa fusão, né? Ele tanto recebe, né, leads gerados pelo marketing, né, da Sacre, quanto também ele prospecta os próprios clientes, né? Que é algo muito importante que a gente vê, né, na formação de assessores de investimento aqui no escritório. Perfeito, você já deu gancho aí para várias questões e ouvindo o Arthur falar, inclusive, é algo que me deixa bastante contente, assim, né? Porque o primeiro, né, traduzindo, você que está nos ouvindo, fala lead, né, depois você explicou lead usando outro termo em inglês também, né, o prospect, mas isso é tudo culpa do marketing, né, que fica dando esses nomes aí para todo mundo. Então pensa assim, um lead é um cadastro, tá? Um lead é um cadastro, é um nome e um telefone ali que você tem e você vai fazer algum trabalho em cima desse seu cadastro. E aí na fala do Arthur, já responde duas coisas. Primeiro, você que está ouvindo com o foco de quero trabalhar com isso. Já pegou um pouco do fluxo. Sim. E você que está ouvindo e falou assim, poxa, eu posso vender para um canal assim também. Então, já tem duas dicas aí, né? Dentro da sua fala. Dentro da sua fala, que é bastante importante. Então, o fluxo de vendas, onde o seu cliente ou seu potencial cliente demonstra o interesse, é algo relevante, né? Porque ele já te sinaliza alguma direção. E vou dar exemplos aqui, tá? Esqueci de um recado, né? Ângelo, desculpa, mas eu vou refazer o recado agora que o Arthur me deu esse gancho. Então, se você quiser acessar todos os nossos conteúdos, tudo que a gente tem de forma gratuita, inclusive, sacre.digital. Só digitar isso daí, tem o link aqui na descrição também, sacre.digital. Você vai cair no nosso blog. Aí lá no nosso blog, colocando, vamos desenhar o fluxo que o Arthur colocou aqui. Você vai entrar no nosso blog, sacre.digital. E entrou ali na categoria de renda variável. Foi em um artigo do Gustavo sobre quais os melhores investimentos em renda variável para 2023, por exemplo. E lá nesse artigo tem um formulário de cadastro. Então, a partir do momento que a pessoa se cadastrou, esse cadastro cai para o seu time. Fazer o contato. É isso, né? Então, é assim que a banda toca, é claro, né? A gente simplificou o processo aqui, existe uma série de tecnologia que roda em conjunto com isso, em paralelo, né? Também culpa do marketing de ficar falando, né? Até as etapas nutricionais do lead, né? Olha que bonitinho, nutricionais do lead, e aí a gente vai cadenciar isso com o processo comercial. Agora, o que pode ficar bastante aqui evidente, e aí eu quero levar isso para ti agora, Dai, que é assim, o Arthur colocou prospecção, que tem que se falar com a pessoa. Sim. Isso já começa a direcionar começa a ser um desenho de um perfil. Um perfil de profissional. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso, sobre perfil, a importância da pessoa se conhecer para ela se direcionar para uma oportunidade, exemplo de trabalhar na Sacre aqui. Sim, primeiro ela tem que identificar quais são os desejos dela como profissional, então, onde ela quer chegar, né? Esse é o primeiro passo. Um profissional que deseja iniciar na carreira de qualificador, né, inicialmente qualificador e depois se tornar um assessor, ele precisa ter em mente que essa profissão, ela exige resiliência, porque muitas adversidades vão ocorrer no caminho. Uhum. Paciência, porque essa não é uma profissão que as pessoas colhem os frutos imediatamente. Um planejamento de vida também, uma reserva financeira, Sim. Porque isso demora um tempo, né, para os resultados virem. E habilidade de comunicação. Precisa gostar de se comunicar com as pessoas, saber transformar esse vocabulário que nem sempre é acessível a todo mundo, para poder alcançar as pessoas e principalmente saber ouvir, porque o foco é o cliente, então você precisa saber ouvir o que ele está precisando naquele momento. E tem dentro da sua fala, né, a gente pode resumir vendedor, né? Sim, é uma carreira comercial aqui. Sim. E aí, sobre vendedor, e vou voltar para o Arthur, porque eu conheço a história do Arthur,
com mais proximidade, mas eu queria que você falasse, assim, se você detalhasse um pouco mais para quem está nos ouvindo, né? Que é, assim, é fundamental. O segundo episódio do nosso podcast foi com o Rafa e com o Hélio, 2 dos fundadores do escritório, e foi justamente sobre o que é assessoria de investimentos, né? O que um assessor de investimentos faz? E nesse episódio aqui, que você está ouvindo agora, a gente não vai entrar no detalhe específico do assessor de investimentos. A gente vai te ensinar a chegar lá, né? A como se tornar um assessor de investimentos. E agora a pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, o Spaziari, quais foram os comportamentos, os aprendizados, desde lá que você, assim, a primeira venda porta a porta com 14, 15 anos, né? E dentro do que a Daiane colocou, que hoje que você traz e fala assim, isso é importante para um assessor ter, né? Ótimo. Bom, eu acho que, como você citou a idade, né? Então, confesso, vou abrir o jogo aqui, né? Hoje eu tenho 21 anos, né? Sou assessor de investimentos, como o Blanco falou ali, estou na liderança do time. Só que os aprendizados que hoje, né, eu tenho, né, e que basicamente eu aprendi com a pouca vivência que eu tenho, né, ele começou primeiramente no modelo de vendas PAP, né, que a gente fala porta a porta. Mas por que eu acho importante citar isso, né? Porque, como a Daiane, né, falou que o profissional tem que ter paciência, resiliência e tudo mais, eu diria que basicamente essa experiência que eu tive, né, tão cedo, ela me ajudou a ter esses atributos, né? Porque basicamente assim, o contexto era, eu precisava colaborar financeiramente com a minha mãe na época, e era o recurso que a gente tinha. Então basicamente assim, não foi opcional, né? Vou fazer isso aqui, não, tipo, vamos junto, beleza. Um dia eu lembro assim que ela estava me deixando na escola, né? Eu estudava à tarde na época, era antes do ensino médio, ela colocou dentro da minha mochila um frasco de perfume, cara. Falei, você, né? Tipo, o que eu vou fazer com isso, né? E agora? Caí no podcast falando de mercado financeiro, agora tá falando sobre fragrâncias, meu Deus, né? Então, mas assim, o que ela me desafiou ali, por exemplo? Às vezes você tem uma oportunidade, você tem um enxame de clientes, né? Só que às vezes você tem medo de acessar esses clientes. Então, até acho que pode ser um próximo gancho, né? O que vai ser muito difícil na sua profissão, no início da sua profissão de assessor, é tipo saber quebrar o gelo, principalmente com pessoas que você não conhece, porque é muito comum, né? Na hora que eu experimentei isso nas primeiras vendas que eu realizei na vida e depois aqui também. No momento que você começa a ligar para os seus clientes, não, tio, vem cá investir comigo, pai, não sei o que, fulano, o tio, o dono lá da o amigo do amigo. Enfim, você vai ligando, todo mundo vai falando, não. Aí tem uma hora que você fala, meu Deus, cara, 80 nomes, acabou tudo, né? E agora? Tô sem trabalho para fazer, você ficou pro teto, fala, meu Deus, e agora, o que eu faço, né? Então, mais, coloca uma dificuldade nisso que você colocou, porque ó, você falou de uma lista de casamento, né? A gente chama carinhosamente dessa forma, né? Você listou ali seus amigos, seus familiares, as pessoas mais próximas de você, e você tomou não de pessoas próximas, de amigos. Já de pessoas próximas. Exato, então esse não é potencializado, né? Não é um não de um desconhecido que você fala, não, tá tudo bem, vou pro próximo. Não, você tomou um não do amigo, aí você fala assim, putz... alguma coisa tem de errado. Você tinha uma expectativa. De pessoas que você tem fácil acesso, né? Exato. Você tomou um não daqueles que você acreditava que iria tomar um sim. Exato. Esse é o primeiro desafio, né? E às vezes a gente vem assim com a cultura, às vezes não, 100% das vezes, né? Quando você vai trabalhar numa área... Porque não tem como mentir, né, Blanco? Então... O assessor de investimentos é um vendedor. Não tem como falar comercial, que não. É comercial. Tá? Não, eu vou vir aqui para ficar analisando gráfico. Cara, você vai ter o técnico com o mercado, mas... Bom, se você quer especificamente assim, então vira analista. Exato. Isso que eu ia falar, não é nem a função dele, né? A CVM já fez esse trabalho pra gente, né? Já separou. É assessor, é analista, etc, né? Exatamente. Tá tudo separadinho, cada um do seu quadrado. É essencialmente relacionamento e venda. Então, e é muito comum quando a gente vem trabalhar com uma área comercial assim, que quando a gente toma os primeiros nãos, né? Porque a gente vem acreditando que, todo mundo vai vir. Por quê? Porque o pessoal, se pelo menos eu não for bom...
pelo menos eu sou o filho, né? Uhum. Ou pelo menos eu sou o sobrinho, ou pelo menos eu sou o tio, não sei, eu sou alguém próximo. Aí a pessoa te fala, não, cara, meu Deus. É perigoso até falar assim, nossa, você trabalhava com isso, agora tá trabalhando com isso, tipo, você não era nem a referência financeira. Uhum. Já fica a dica aí, tá? Pra quem pretende trabalhar com essa profissão, já vai postando um primo rico no Instagram, já vai me dizendo aí que você gosta do assunto, porque é importante você ser essa referência. Boa. Né? E, bom, no que diz respeito à experiência que eu tive, né? Eu comecei vendendo, fiquei 2 anos vendendo, né? Então, assim, aprendi a passar óleo de peroba na cara e falar com pessoas que eu não conhecia, aí ganhando essa resiliência. E conforme eu fui ganhando, né, maturidade, eu fui o mercado financeiro, acho que com muitas pessoas acontece isso, foi me conquistando, né? Eu fui vendo um vídeo ali, um vídeo cá, e daí a primeira profissão que eu descobri no mercado financeiro foi de assessor de investimentos. Só que na época ninguém contratava um juveno de 17 anos, né, para entrar no escritório. Só falava assim, não, nós só contratamos gerente de banco, né? Daí eu me vi num mar de tubarões. E aí, o que eu faço? Eu entrei no banco. Resumidamente foi isso, entendeu? Então, foi esse caminho que você adotou para a carreira, né? Isso, antes da Sacre. E esse é um ponto importante, assim, então o que eu queria chegar e tô fazendo algumas anotações aqui. Primeiro, assim, perfil comercial, né? Você já chegou aqui no podcast, já estamos na altura aí de 20 minutos de conversa, tem que estar claro para você, tá? Dentro de um escritório de investimentos, independente da função que você vai adotar aqui dentro, né? Mesmo eu e a Daiane, por exemplo, que respondemos por atividades corporativas, né? Sim. Nós precisamos ter esse perfil relacional, né? E é importante para o desenvolvimento da carreira. Aí, agora, o Arthur finalizou a fala dele dizendo assim, olha, eu queria entrar no escritório, mas eu tinha a vontade, só que não tinha o background, né? Não tinha a experiência no mercado financeiro, a experiência de vendas era uma experiência não comprovada, né? Porque você era autônomo. Então, você tinha que mostrar que você sabia fazer, não estava escrito no papel, né? E você precisava daquele crédito, né? Que alguém visse que você sabia fazer aquilo que você falava. Então, agora eu quero entrar no ponto específico, né? Que eu acho que é o ponto alto aqui do nosso podcast. Presta atenção, hein? Você que está buscando esse caminho, né, Dai? Como que é o fluxo aqui na Sacre? Então, qual é a primeira etapa desse profissional? Depois a gente explica o programa com mais detalhes, mas qual que é a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, até ele se tornar um assessor de investimentos? Assim? Bom, esse é o momento. Antigamente, os escritórios eles não possuíam, né, essa trajetória. Simplesmente os gerentes, as pessoas de outras instituições financeiras se reuniam para iniciar dentro de um escritório já como assessor. Sim. Só que o mercado ele foi crescendo e precisando que ocorresse uma nova estrutura, uma nova forma de iniciar, né? E como esses profissionais, eles não tinham uma experiência, então o Arthur não teve essa oportunidade porque não tinha um fluxo de treinamento para ele, alguma pessoa que pudesse acompanhar ele nessa trajetória. Hoje, nós estruturamos isso, temos isso no escritório muito bem estruturado. O profissional, ele chega, que ele tem aquelas habilidades que nós falamos inicialmente, nós selecionamos, ele passa por um processo seletivo, né, de habilidades, entrevista, e depois a gente inicia o onboarding com ele. Nesse onboarding, ele vai ser acompanhado por um líder, ele vai ser integrado à empresa nesse primeiro momento. Hoje, a pessoa que acompanha esse profissional é o Spaciari, né, no caso dos qualificadores. Sim. Na verdade, esse acompanhamento é em conjunto. Nós estruturamos esse onboarding, ele recebe essas pessoas. Sim. E nós temos um cronograma. Então, esse profissional, ele é assistido desde o primeiro momento que ele entra na empresa. Sim. Ele tem um cronograma de treinamento, ele é integrado à cultura, ele participa, né, de várias atividades em que ele vai demonstrando as habilidades necessárias para ele poder crescer nessa profissão. Então, ele tem um processo de desenvolvimento dentro da empresa. Em todo o tempo, ele é acompanhado e avaliado. Ele recebe feedback periodicamente de como ele está, né? Ele recebe toda uma estrutura
para que ele se desenvolva. Fora os treinamentos que a gente tem fora, além da Sacre, nós temos os treinamentos do BTG também. Então, ele é acompanhado a todo tempo para que ele desenvolva, né, se desenvolva na profissão. E esses treinamentos são tanto presenciais quanto online, né? Então, sim. Treinamento para encaixar nesse fluxo de trabalho, né, do profissional. Sim. Eu vou fazer vou tentar ser breve, né? Toda vez que eu falo essa palavra aqui... Começou. Complica, porque de fato eu tenho que me esforçar para ser breve, mas vamos lá. Então, quando eu entrei na Sacre, a única via de acesso para ser um assessor, de fato, era com a transição de carreira bancária, né? Basicamente é isso. Então, você é um gerente de banco, um assistente, enfim, provavelmente ali tinha que ser alguém relacionado a negócio mesmo, né? Estar no atendimento de fato. Se fosse da área administrativa, teria menos chances, assim, de conseguir esse pleito. Então, inclusive o Spaziari é o primeiro qualificador da Sacre, né? É o qualificador 1, né, que a empresa teve no momento que não existia nenhum processo nisso, né, Spaziari. Então, tudo mato. Custou falar. Exato. Então, quando o Spaziari começou, né, ele perguntou para mim: "E aí, Blan, o que eu faço?", né? Eu falei: "Vamos descobrir, cara, vamos descobrir juntos", né? Então, e isso eu falo com bastante tranquilidade aqui, porque não quero que isso demonstre desorganização. Pelo contrário, isso mostra que a Sacre, a todo momento na sua história, né, que vem se concluindo em 5 anos, e que continua assim, com esse espírito de se desafiar a criar algo novo que não existe no mercado, ou que ainda é muito embrionário, e aprender com o tempo, né? E justamente se ajustando, modelando, melhorando e fazendo com que a coisa, enfim, cresça, né, e tome corpo. Então, a única via de entrada era via assessoria. E aí, com o modelo de SDR, na época era só SDR, né? O time foi se desenvolvendo, né? Então, 1 pessoa, 2 pessoas, aí até a gente chegar ali a praticamente 20 pessoas no time, hoje com um processo extremamente estruturado e com uma progressão de carreira com muita clareza. Então a gente foi fazendo o caminho inverso aqui para você no podcast, tá? A gente falou do assessor de investimentos primeiro, e sobre assessoria especificamente você tem no 2º episódio. Falamos brevemente sobre o perfil comercial, que é importante para o assessor. Sim, a Sacre está disponível para você que é um gerente de banco e quer fazer parte da estrutura da Sacre. Pô, preciso começar como qualificador? Não necessariamente, né? Então, de novo, fica o convite para você se candidatar, né? E se inscrever no link da descrição, que a gente vai conhecer, né, Dai? Sim. Vamos conversar com esse profissional, entender o momento de carreira dele. E tem que ter um ponto importante aqui, para selar esse momento com o seu comentário, e depois a gente vem para a parte anterior, que é justamente o ponto do nosso programa aqui, né? Um dos grandes desafios do profissional que faz a transição é a parte financeira. Sim. Né? Então, a pergunta que eu tenho para ti, assim, e é mais, não é nem uma pergunta, é recomendações, orientações que você tem para esse profissional que quer se organizar para ser um assessor, mas hoje ele é um gerente de banco. Então ele tem lá previsibilidade num salário fixo, tem os seus gatilhos de bônus, então ele já consegue calcular, ter uma previsibilidade de quanto será o meu bônus. Sim. Então, como que esse profissional que está hoje nessa estrutura de CLT, fixo, etc e tal, pensa numa carreira de assessoria, que é uma carreira autônoma e que depende da produção dele? Thiago, eu fiz essa mudança, né? Então eu posso dizer, pela minha própria experiência, como foi essa transição de banco para assessoria. E o que eu posso dar de orientação, que eu acho que aí vai de cada um, mas são dicas válidas aí para esse processo de transição. Primeiro, conversar com pessoas que já estão atuando, então conversar com diversas pessoas de diversos lugares, assim, não ter uma opinião só de uma pessoa, se preparar para isso, conversar se tiver com esposa, né, planejar isso com esposa, com esposo, falar isso em família sobre essa ideia, deixar isso bem estruturado dentro de casa também,
planejamento financeiro, uma reserva financeira é super válido, é fundamental que você tenha uma reserva financeira por um tempo, né? Ter essa reserva é fundamental. Não só para isso, né? Mas especialmente para a vida, né? Para a vida é interessante que tenha, mas ter essa reserva financeira. E também se adequar a uma nova realidade, estar aberto a se adequar a uma nova realidade. Porque a profissão de assessor, ela é muito diferente da profissão de um gerente de banco. As pessoas, elas confundiam muito no início. Achavam que elas iam fazer essa troca, todos os clientes viriam com elas, ela teria a mesma rotina, e a rotina é completamente diferente. Né? Isso transpõe o horário daquele horário fixo de trabalho. Você vai ter momentos em que você vai ter que deixar de estar ali com a família em alguns momentos que você tinha que estar, né? Ou estava acostumada a estar, e agora você tem outros tipos de compromisso, porque você vai precisar, para você poder formar essa intensidade comercial, vai ser diferente. Então isso demanda de tempo e demanda de uma mudança na rotina. Se a pessoa ela não tiver aberta a essas mudanças, ela sofre para poder fazer essa transição, mas se ela tiver aberta às mudanças, se ela já tiver conversado, tiver alinhado, porque ela vai ter menos tempo inicialmente, por exemplo, para a família, para os filhos, mas depois com o tempo isso vai se adequando, porque ela vai entrando, vai construindo a sua própria rotina dentro da assessoria. Exato. Então essas são as principais dicas. E olha, um ponto chave na sua fala, né? A confusão de horário, né? Eu já era autônomo antes de vir para a Sacra, então foi um pouquinho mais ok para mim essa transição de horários, mas algo que eu vejo também com muita frequência é a mesma coisa da pessoa que é funcionário que quer ser dono de uma empresa, né? Que eu vou ser empresário. Por quê? Porque eu não quero ter chefe, né? Eu não quero ter horário para trabalhar. Putz, é o pior motivo para você querer abrir uma empresa, né? Sim, já começou errado. Você vai se frustrar. Né? Então, assessoria de investimento é a mesma coisa, assim, é bem semelhante, porque por que você vai ser assessor? Porque eu não quero bater mais ponto. Putz, né? Você está vinculando o seu sucesso com o tempo trabalhado. Não é assim. Você pode ficar 8 horas dentro do escritório e não ter intensidade. Uma pessoa que fica 3 vai ter intensidade e vai fazer a mesma coisa que você não fez em 8 horas. Então, tempo é muito relativo aonde você dedica ele, a intensidade que você dedica o seu esforço, né? Então, a gente tem até um acrônimo, né, dentro da nossa área que a gente fala HERE, né? Então, ritmo. Fala aí. Ritmo, intensidade e rotina. E rotina, né? Então... Tem que rir todo dia. Rir todo dia, né? Você que é do comercial, outra dica comercial aqui, né? Tu é comercial, independente se vai entrar no mercado financeiro ou não, ria todo dia, né? Tem que rir. Então, tenha ritmo, intensidade e rotina. Isso vai fazer com que você garanta. E aí, bate na rotina, o vendedor não gosta de rotina. E é um erro, né? Não gostar de rotina. E ritmo por quê? Porque ele faz e bate numa venda legal, aí ele fala assim, vendi hoje. Agora posso descansar. Tô livre. Né? A meta de hoje já foi, tá? E a meta de amanhã? Não, amanhã é outro dia. Pô, por que você não... Você tem metade do dia para trabalhar, por que você não continua trabalhando com intensidade e mantém o ritmo? Então, esses 3 pilares, assim, a gente vê que as pessoas que têm maior nível de sucesso dentro do escritório, elas conseguem manter isso, né? E não é horário, não é o local que você trabalha, não é nada disso, é o objetivo dela, o quanto ela está focada em entregar para conseguir chegar onde ela quer, né? Sim. Então, precisa ter os objetivos claros de onde você quer chegar. Exato. Então, assim, alerta, tá? Quero sair do banco e vou entrar no escritório porque eu não aguento mais bater ponto. Tu tá fazendo a transição pelo motivo errado, né? Muita atenção. E somos claros e honestos contigo aqui, né, de forma bem aberta nesse conteúdo, inclusive, porque isso tem que ficar claro. Então, falamos de assessoria, falamos um pouquinho do qualificador. Então, para você que está nos ouvindo ou assistindo, deixa eu fazer na sua cabeça essa linha cronológica, tá? O assessor, obviamente, né, estamos falando do escritório de investimentos, é o teu ponto alto, assim, da carreira, é onde você
vai começar de fato a atender os clientes, a fazer distribuição de produtos, a trabalhar como um assessor. Obviamente que existe também uma maturidade, né, dentro da carreira de assessoria. Pode chegar até ser especialista de determinado produto ou, eventualmente, o líder de área, né, um treinador, etc. Uma etapa anterior, qualificador. Agora, Spaciari, por que o qualificador é importante ser uma etapa anterior ao assessor? Quais são os pontos que você desenvolve na equipe durante o período que a pessoa fica no seu time como qualificador? Tá. Respondendo assim de maneira mais objetiva, né, o que a pessoa desenvolve, eu diria principalmente assim a não ter medo do telefone, porque querendo ou não vai ser o seu maior canal de comunicação, né? Não vai ser o e-mail, não vai ser mensagem de texto, não vai ser entregar cartão. Até se você entrega cartão, cuidado, porque o cliente não te retorna. Melhor pegar o número dele. Mas assim, a não ter medo do telefone e saber justamente garimpar os clientes, né? Porque como a gente estava dizendo, né, tem uma hora que a sua lista de casamento ela acaba, né? E se você não for o cara, né, com perfil hunter que a gente fala, que é o cara que, pô, beleza, cara, você não quer fechar comigo agora, ou melhor, você não tem dinheiro para investir, mas você conhece alguém que conhece, entendeu? Para eu poder continuar meu trabalho aqui, esse tipo de coisa parece ser boba, parece ser simples, mas se você ficar olhando para a pessoa e falar assim, Blanco, você consegue passar 3 nomes, cara, para eu poder continuar meu trabalho? E essa pessoa às vezes não passar, mas a outra que você for falar de passar beleza, se você tinha uma lista de 80, agora você tem 81. E se cada um te passar um? Então, assim, principais habilidades que desenvolve no qualificador, até o teste comercial. Sem o teste comercial, não adianta você ser o Einstein, analista, técnico, não vai adiantar. Porque a nossa profissão é comercial, né? Então, até pegando outro gancho que vocês disseram aqui, né? Tipo, às vezes o cara, ele tá vindo da gerência do banco, né? Aí vocês disseram, pô, não necessariamente precisa passar pelo qualificador. Teve, né, casos recentes de pessoas que trabalharam anos em cooperativas de crédito, em até bancos, que fizeram um estágio de 1 mês lá. Com muito bagagem técnica. Com muita bagagem técnica, o que é importantíssimo, principalmente para você falar com clientes que têm um patrimônio maior. Sim. Só que, e se eu tiver 2 desses clientes? E daí eles não fecharem comigo? Agora eu preciso ter o outro lado da ponta. Como eu encontro os outros, como que eu gero esse interesse, aguço ele, para daí eu mostrar minha técnica para ele. Porque sem antes, isso não existe, né? Então, a etapa do qualificador, ela é essencial, cara. Todo mundo, basicamente, hoje, assim, não todo mundo, vou dizer, mas a maior parte, né, das pessoas que hoje entra na Sacre, né, tem uma etapa antes, mas logo em seguida, a maior parte ali do tempo inicial dela de casa é no qualificador. Né, desenvolvendo essas atividades. E que nem a gente falou, né, de, por exemplo, se a pessoa não for um autônomo, for um ex-funcionário e tudo mais, o que acontece? Ela tem uma rotina, ela tem um cronograma, né, como a Daiane também já disse, ela tem, né, essa rotina, esse cronograma. Treinamento tem todo dia, né, querendo ou não, a gente vai te ensinar a lidar com a agenda, porque você vai ser um agente autônomo, né, de investimento. E não é porque eu sou dono do meu próprio nariz que, beleza, tô largado. Não precisa de rotina. É onde mais tem que ter intensidade, né? Porque eu gosto de fazer o seguinte exemplo, né? Imagina aqueles filmes, né, hollywoodianos lá que, enfim, tem um aeroporto de São Francisco, onde que ele desemboca? No mar, né? Então, se o avião não der 100% da potência do motor dele, não consumir boa parte do combustível, naquela aceleração ele cai dentro da água. Mas esse é qual momento do voo? É o começo do voo. Né? Então, para eu decolar e estabilizar aqui em cima, né, eu tenho que justamente colocar 100% da potência dele. Então, uma coisa também que a gente exercita é ser intenso nesse começo, muito intenso. E algo que é difícil, né? Conciliar intensidade com constância, né? Sim. Bom, a gente começa assim, nossa, apaixonado, né? Aí, de repente, fogo de paia, cara. Bom ponto, porque essa pessoa que não consegue ter constância, na maioria das vezes, é porque ela não se conhece e está querendo querendo se encaixar em um ambiente onde ela não vai conseguir ficar. Então, uma pessoa administrativa dentro de uma área comercial. Cara, respeite o seu perfil, né? Ou entenda. Exato, Sim. entenda que você não tem esse... Por isso a importância de se conhecer.
né? De fato identificar. Exato. Ou é um comercial, pode até ser um comercial, mas aí, para explicar isso, eu vou recorrer ao Cortella. Eu ouvi uma frase dele nessa semana aqui que a gente está gravando o podcast, e a frase dele era assim, não era uma frase, né, era um pensamento dele, que ele estava diferenciando cansaço de estresse. Então ele respondeu a pessoa, ele falou, como que é? Bom, cansaço é quando você está cansado. Pô, parece óbvio? Parece, mas ele segue, né, explicando que se você descansar, você não fica mais cansado. Você se renova. Você se renova. Então, o estresse não. Por mais que você descanse, você continua estressado. Sim. Então, ele fala, faça o seguinte teste. Tenha uma boa noite de sono. Se permita descansar. Né? Respeite o seu corpo. E se no outro dia você estiver renovado, então, por mais que você aperte a soneca, não tem problema, mas você levanta e vai. E faz o que tem que ser feito. Então, você estar cansado para levantar é cansaço. Continue descansando, que uma hora você vai estar novo novamente. Agora, quando você não quer levantar, ou quando você, enfim, coloca outras dificuldades para fazer aquilo que você deveria fazer, isso é estresse. E aí o estresse vai te consumir cada vez mais. Não importa o quanto você descanse, né? Sim, não importa. Então, o que eu estou querendo dizer é, se você é uma pessoa que não tem perfil comercial, essa pressão por sempre, no começo do mês, o resultado vira zero, praticamente. Você tem que, de novo, buscar correr de novo, né? A corrida, ela se renova. Todos os meses a corrida se renova. Se esse tipo de esporte não te chama atenção, não brilha os olhos. Não brilha os olhos, né? Você não se vê fazendo isso. Então, na verdade, gera o efeito contrário, difícil, né? Você fala assim, meu Deus, gerou tudo. É o terror, né? Vou ter que fazer tudo de novo. Então não. Né? Sim, não é nada de errado nisso. Não. Algumas pessoas, elas querem estar de um outro modo na profissão. Então, não é nada de mal nisso. E é importante a gente destacar isso, porque o que a gente vê no mercado afora é, na verdade, uma sedução excessiva pela profissão. Isso é perigoso. Tudo que é muito, né, tudo que vislumbra muito, tudo que parece muito fácil é muito perigoso. Então, essa é a preocupação que nós temos no momento da seleção. De mostrar para as pessoas que é uma profissão que você consegue ter um sucesso profissional, você consegue ter uma carreira de sucesso, mas que demanda muito e que você precisa ter os objetivos certos para conseguir trilhar ela. Exato. Se você vir com os objetivos errados, isso não vai funcionar. Eu acabei de lembrar de uma analogia que eu acho que cabe aqui também para dentro do universo de investimentos, que é o trader, né? Mais especificamente o day trader. Então, vamos separar o que é possibilidade de probabilidade, né? Momento eureka. Então, probabilidade, possibilidade. É possível você ganhar muito dinheiro, enfim, o que é muito dinheiro para você? 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais em um trade de 30 minutos, 1 hora? Possível é. Algumas pessoas fazem isso. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer e com constância, né, com frequência, todos os dias? Baixíssima. E, inclusive, você diferencia um trader que é profissional e do não profissional, né, do caloteiro, quando esse cara caloteiro te faz a promessa de que há possibilidade de constância, né? Então, aquela pessoa que te vende sempre só o lado positivo e nunca te mostra as perdas, né? Nunca te mostra que você também pode perder 1 milhão de reais. Sim. Em 30 minutos, fuja desse cara, né? Fica o mais longe possível, né? E fique mais perto daquela pessoa que te mostra, olha, é possível, mas você é algo, assim como um medalhista olímpico, né? É possível você ser um medalhista olímpico? Né? Treina pra caramba, meu. Você gosta de nadar? Então, nada igual um maluco, né? Só que você tem que começar 10 anos atrás, porque senão você já tá muito atrasado, tem gente já treinando mais que você. Sim. E talvez você consiga, né? A história de sucesso dos grandes medalhistas é isso. Treino, aptidão e... né? Não é dom. Dom é desmerecer todo o esforço que a pessoa fez, né? Falar que tem dom. Então, a carreira do assessor é a mesma coisa. É possível você
ter rendimentos de 50, 100 mil, R$1 milhão por mês como um assessor de investimento? Sim, é possível. Qual é a probabilidade disso acontecer? Pô, aí a gente precisa conversar individualmente, eu entender o quanto de esforço você vai dedicar nisso, qual é a tua história, qual que é a tua rede de relacionamento. Tem uma série de fatores sociais e técnicos que vão dizer se você vai... O quão longe você está desse salário de R$100 mil, de R$1 milhão por mês, né? Sim. Então, não é só estar no mercado e na profissão. Acho que essa diferença, e pode ser que a gente está fazendo uma propaganda contrária, né? Uma propaganda reversa aqui, né? Do tipo, pô, esses caras não querem me convencer a ser assessor, mas por que estão falando das dificuldades, né? É justamente para você não se frustrar, né, Dai? Sim, é preciso ter todo esse cuidado, porque envolve a vida das pessoas, né? Então, é muito desleal você falar para alguém ou coisas que, na verdade, não vão acontecer naquela velocidade. As pessoas esperam que os sucessos ocorram numa velocidade recorde, e pode ser que sim, mas é melhor que você saiba que essa probabilidade é pequena e que você esteja pautado na realidade. Não existe nada melhor do que viver na realidade. Exato. Então, agora vamos chegar a um ponto que é super especial e que me enche assim de orgulho, porque é uma lacuna que a gente conseguiu fechar dentro da Sacre e que, enfim, existiu o esforço de várias pessoas e um amadurecimento, né, corporativo também, né, organizacional, para que isso acontecesse. Que a gente está falando do nosso projeto Águias, né? Então, o próprio. Então, vamos lá recapitular, para você ter claro na sua mente. Então, a gente tem o assessor, vamos dizer assim, está certificado, né? Inclusive, fala um pouco de certificações para a gente aí. Vai lá. Qualquer um pode ser assessor ou não? Tem alguns... Não, sempre existe a lei, né? Sempre existe a regra do jogo. Mas assim, como eu tinha falado, né? Eu trabalhei durante 2 anos num banco. E no banco eu tirei uma certificação que chamava CPA 20, né? Ela me ajudou muito em qualidades técnicas ali e tudo mais. Só que para atuar como assessor, e essa eu vejo como uma grande confusão até hoje, mesmo com o amadurecimento do mercado. Né? Ainda assim, às vezes recebo perguntas. Não, se eu tirar CPA 20, eu posso ser assessor? Porque atende investidores alta renda e tal, não sei o quê. Cara, ela te qualifica, né? É o mesmo lance assim de eu fazer uma faculdade de administração e achar que quando eu terminar, eu tô só administrador de uma empresa. Não. Agora, se eu, por exemplo, ir na autoescola, fazer lá a prova teórica, a prova prática, no final eu tenho uma CNH e eu sou um motorista. Então, qual a certificação que tem esse caráter de habilitação, né, como a CNH? É a Ancor. Então, para eu poder ser um assessor de investimentos certinho, regulamentado, eu tenho que passar no exame da Ancor, né? Aqui em Maringá, né, onde fica a sede da Sacre, ela é realizada, né, ali em parceria com a FGV, né, ali no Catuaí. Mas daí o que acontece? É importante você basicamente ter outras certificações do mercado e tudo mais, porque isso refina o teu nome, né? Então, e te qualifica, né? Te qualifica. E a gente já falou dessa importância de ser visto como ter uma imagem, né? Ter uma boa imagem, uma referência de conhecimento ali. E, cara, é importantíssimo. Até assim no próprio projeto que a gente vai falar, né, a gente reconhece, sim, é uma prova com uma certa dificuldade, assim, que não tem um número alto de aprovações, já que a gente está falando de realidade aqui, vamos dizer assim, de cada 10 pessoas que fazem, quantas passam? 3, 4? Né, eu estou para dizer que é isso, se você for pegar as estatísticas de aprovação. Só que, mais uma coisa assim para me afastar da profissão? Não. Dedicação. Dedicação. Até mesmo esse projeto Águias que a gente vai falar daqui a pouco, a gente fornece um curso para você estudar para Ancor. Isso aí. Então vamos falar do Águias. Temos um assessor, tá? Você tirou o Ancor, tá habilitado, etc e tal. Sou gerente de banco e já tenho o Ancor. Tudo bem, fale com a gente. Possivelmente você vai fazer um estágio no qualificador para daí seguir a tua carreira dentro da Sacre como assessor de investimentos. Tudo bem? Agora, eu não sou gerente de banco, sou o Arthur com 17 anos, né? Na verdade, você tem que ter 18 para participar do programa Águias, tá? Então, veja bem como o nosso amigo aqui foi precoce dentro do mercado como um todo, né? Só me chamaram 2 anos depois, velho. Recebi uma mensagem numa quinta-feira à noite que eu ia...
Então, você tem 18 anos e está na situação do Arthur. Quer entrar no mercado financeiro, mas você nunca vendeu, ou já vendeu, mas não tem experiência do mercado financeiro, ou tem experiência, mas não vendeu, então vice-versa, né? Ou nenhum dos dois, mas tem aptidão, tem assim... Vontade, isso, brilho nos olhos, né? E quer, está disposto a tal. Então, esse programa que a gente vai falar agora é para você, tá? Então é para você que tem vontade, que quer aprender, que quer seguir a carreira de assessor e que precisa de uma ajuda para isso acontecer, se tornar realidade. E tem disponibilidade para que isso aconteça. Exatamente, porque a gente já falou de tudo isso, né? Você precisa ter esforço e intensidade. Isso só existe dentro de filme que a cena muda e de repente você é milionário. Então, isso na vida real não acontece. Você precisa se dedicar. O né? trecho do cara se esforçando 5 minutos com uma musiquinha emocionante. Exato. 50 minutos de filme, né? Não é assim a vida real. Então, para se dedicar, você precisa de tempo. Então, disponibilidade é hiper importante. Então, pensando em tudo isso, a gente desenvolveu o Águias, né? A gente já está indo para a terceira turma aí, né? Terceira turma e com melhorias, né? A primeira turma foi a nossa turma beta, a gente conseguiu colocar 20 pessoas aqui para dentro do treinamento, treinamento intensivo e que a gente passa por várias coisas nesse Passeare. Sim. Marketing, comunicação, vendas, persuasão, imagem pessoal, prospecção nas redes sociais, enfim... Além de conhecer toda a estrutura do escritório, de fato, a vivência que tem com todos. A parte técnica. Então, eu vou te convidar, antes de tudo, se você quiser já, né, antecipar, deixa eu lembrar aqui dos recados, gente, senão apanho do meu diretor aqui, tá? Então, você que está no YouTube ainda nos assistindo, já deixa o like nesse vídeo, por favor. Isso nos ajuda a entender se o trabalho está sendo bem feito. Se inscreva no canal e também nos acompanhe nas redes sociais. É por ali também que você se informa, né, sobre o que a Sacre está fazendo, qual que é o nosso momento. Então, @Sacre Investimentos, no plural. E na descrição desse episódio tem todos os links que você, porventura, achar úteis, assim como o link de inscrição no programa Águias. Quando você acessar a página, você vai ter todos os detalhes de como que o programa funciona e tudo mais. Mas eu vou passar a palavra para o Arthur e para a Daiane, e eu gostaria de 2 falas deles, assim, mais pontuais, né? Então, até ajudando o nosso editor, né? Porque senão ele não paga chocolate depois. Então, a gente tem uma pergunta objetiva para ajudar no corte ali do nosso editor. Então, Arthur, qual é... A gente já está indo para a terceira turma, né? Então, você já tem pessoas dentro do seu time de qualificadores que passaram pela incubadora, né, pelo programa Águias. E aí, de novo, assessoria. Antes da assessoria tem os qualificadores, portanto, antes dos qualificadores tem o que a gente chama de incubadora, que é o batizado como Águias, né? Então, o nosso programa Águias. O que você já vê de diferente das pessoas que passaram pela incubadora e hoje são qualificadores? E as que não passaram. E as que não passaram e foram qualificadores. E o porquê que uma pessoa que está nos ouvindo agora deveria se inscrever na incubadora, fazer parte da incubadora. Pega de exemplo o próprio nome, incubadora. Quando o nenenzinho nasce e não passa pela incubadora, pode ser que fique doente mais fácil. Uhum. Né? Então, se eu entro, né, o qualificador já é um estágio, não é um estágio, né, mas ele vem com esse cara. Para quem tá só ouvindo, ele fez uma aspas assim com a mão, tá? Então ele colocou estágio entre aspas aqui. E o que acontece, né? O cara que já entrava direto como um qualificador, ele tinha uma dificuldade, né, justamente em ter o tete com o investidor, porque imagina, eu tô falando ali, né, e eu tenho de certa forma até uma fala decorada na cabeça, e daí uma pessoa fala que não quer. Primeiramente é ruim. Mas depois eu escuto primeiro sim. E às vezes essa pessoa que diz sim tem 2 milhões para investir. Aí você já cai eletrocutado já. Então o que você faz? O pessoal que fez o Águias, né, conseguiu ter principalmente esse controle emocional para poder conduzir toda a relação com o cliente.
não seja só na ligação, seja também numa reunião, porque você também vai precisar disso. Então, qual o principal aspecto de diferença? É um controle emocional e uma intensidade já cadenciada, né? O saber o que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que fazer. Então, você já vem com essa noção pronta já. Isso é importantíssimo, né? Para você não queimar a largada no começo, né? Exato. Então, sim, ponto fundamental que o Spaziari colocou. Olha só, você não falou do marketing, você não falou do que aprende a vender, qual é o produto que eles vendem ali, como que acontece de forma tática, inclusive, as aulas em si. Você não falou de nada disso. O aspecto que você escolheu para destacar e que eu concordo é o emocional. Porque, veja, eu nunca vi dentro da minha carreira como gestor de marketing e comercial uma venda acontecer de uma pessoa para uma empresa. Embora exista o conceito do B2B, mas isso não existe. Não é a empresa que negocia com empresa, é uma pessoa que negocia com outra pessoa. Ambas representam uma empresa, mas é uma pessoa que representa outra pessoa. E no B2C, obviamente, pessoa com pessoa. Então é sempre gente comprando de gente. Sim. Agora, Daiane, como psicóloga, então eu queria uma pergunta direcionada para ti. Qual a importância na formação desse profissional que está em formação o profissional da incubadora. Do profissional da incubadora, que ele está em formação comercial, de respeitar o seu individualismo. Então, de respeitar a própria formação. Então, o que eu quero dizer ao invés dele querer pular 5 degraus de uma vez e já quero ser assessor, qual a importância dele passar pela incubadora, passar pela qualificação para ele, como indivíduo, como um profissional em formação, na visão técnica sua de... É essencial que o profissional ele vá construindo, né? Ele vai construindo esse amadurecimento. É importante porque se ele já quer, se ele já pretende chegar numa empresa, por exemplo, dificilmente você contrata alguém para já ser CEO da empresa que você contratou, já se tornar presidente imediatamente. Na maioria dos casos, essa pessoa ela vai se construindo dentro da empresa, ela vai descobrindo, né? Ela vai trilhando uma carreira dentro da empresa. Dificilmente acontece o contrário, ela já chega no cargo, no maior cargo da empresa. E mesmo que ela for contratada para esse cargo, ela não vai assumir esse cargo sem ela ter um amparo antes, um treinamento sobre tudo que está acontecendo dentro da empresa. Sem conhecer o que é sem conhecer o ambiente em que ela está. Quando a gente fala de incubadora, a incubadora é o quê? É uma imersão nessa profissão. Então, você tem a possibilidade de, durante os treinamentos, estar imerso à realidade da empresa. Com isso, você vai aprendendo e você vai adquirindo o quê? Confiança. E para você realizar uma venda para uma outra pessoa, para você ter um atendimento de qualidade com uma outra pessoa, você precisa do quê? De segurança e confiança naquilo que você está oferecendo. E isso você só vai adquirir se você tiver conhecimento sobre aquilo que você está oferecendo. Então, é uma trajetória. E se tem alguém que é uma equipe, né? Não é uma pessoa. O Projeto Águias, ele ocorre por uma equipe dentro da empresa. E essa equipe, ela está focada em dar as ferramentas que você precisa para se desenvolver. Exato. Ó, não foi melhor do que se a gente tivesse combinado esse jogo, tá? Porque o Spaziari falou e parece, tá? Parece você que nos ouve ou nos assiste que a gente combina tudinho que a gente vai falar aqui. Não combina, tá? Confesso que eu tô um pouco me segurando aqui pra falar umas coisas. A gente não combina o que a gente vai falar. Tem até uma pauta aqui, só pra gente não esquecer pontos importantes que precisam ser ditos, mas as respostas em si não são combinadas. Então, o Spaziari trouxe um ponto extremamente relevante para a venda, na minha opinião, que é controle emocional. As pessoas perdem as vendas por conta disso, não sabe pedir a venda, não sabe qual é o próximo passo, não estabelece compromisso. E vamos lá, a gente não está falando só de gente que não tem experiência com vendas. A gente está falando, às vezes, de quem tem experiência. Exatamente. Sim. Porque, às vezes, experiência, né, em vendas não significa domínio sobre vendas, né? Sim. E em qualquer outra atividade. Eu não vou me recordar agora quem foi, de quem é a fonte, tá? Mas não é minha esse pensamento de que
se eu não me engano, é do Ricardo Basaglia, então, se eu não me engano. Se não for, me desculpe, porque ele fala o seguinte: tempo de empresa não significa experiência. Então, você está se renovando, você está se desafiando, você está fazendo mais, ou você está fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo é tempo de empresa. Experiência de se desenvolver, então a cada ano, a cada período, você está buscando... Está se desafiando. Exato. Né? Isso destravou assim, de uma forma muito interessante para mim, porque me faz entender como um treinador, né, como um facilitador, um professor, que se eu estiver diante de um aluno que tenha 30 anos de vendas, e eu tenho 30 anos de idade, e eu tiver que ensinar esse cara a vender, eu tenho a permissão para fazê-lo, porque não significa que ele tem 30 anos de experiência que ele não esteja apto a melhorar, a se desenvolver. Sim. Né? Então veja que isso eu não peguei para mim como só profissional, né? Peguei também como no olhar de facilitador. Sim. Né? Então todo mundo tem que estar aberto a aprender. E a Daiane colocou o seguinte: quando você sabe o teu nível de maturidade profissional, seu momento profissional, e você respeitar essa formação e respeitar esse... Não, primeiro eu tenho que aprender a falar no telefone. Primeiro eu tenho que aprender a prospectar nas redes sociais. Né? Primeiro eu tenho que aprender a níveis de consciência do consumidor. Uma matéria que é minha lá dentro da incubadora. Então, quando você se predispõe a isso, você começa a ganhar confiança. Quando você tem confiança, reflete na segurança e no controle emocional. Logo, você consegue desempenhar o seu trabalho, né? Sim, sim. Então, conhecimento, quanto mais conhecimento, né, técnico, domínio, etc e tal, mais confiança, mais controle sobre suas emoções. E se você juntar tudo isso e direcionar agora com o objetivo de tenho que agendar reunião, ou tenho que converter uma reunião em cliente, ou o cliente... E aí deixo aqui o teste, né? Para muitas pessoas, e ao que eu desafio o pessoal na incubadora, eu falo o seguinte, né? Já vou até abrir aqui a questão para vocês. Quantas vezes você foi no LinkedIn, procurou lá um CFO, um diretor financeiro, tá? E tem muitos CFOs que tem o telefone dele lá, o telefone particular dele no LinkedIn. Quantas vezes você teve a coragem de pegar esse telefone e ligar para ele e fazer uma oferta? Eu aposto com você que está me ouvindo que você nunca fez isso. E vou mais adiante. Se porventura um CFO estiver nos ouvindo, quantas vezes você recebeu uma ligação dessa? Né? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. O que eu falo para o pessoal da incubadora? O telefone desse cara não toca. Por quê? Porque as pessoas têm medo dele. Mas esquecem que ele é um ser humano como qualquer um, que tem as suas responsabilidades, e que se você ligar para falar groselha para ele, ele não vai te atender, não vai dar certo, né? Para dizer o mínimo, porque esse cara tá muito ocupado. Agora, se você ligar para ele com uma proposta, como um profissional, e ajudar ele em qualquer problema que ele esteja enfrentando, não importa se você tem 18 anos e está começando a carreira agora, ele vai te ouvir, né? E aí dentro da estrutura da empresa, da Sacre, a gente tem a estrutura para te ajudar, né? Então você vai ter um profissional mais experiente do seu lado para falar com esse tipo de cliente, né? Sim, para te acompanhar. Para te acompanhar. Não, tem uma dificuldade no tema renda fixa e o cliente quer isso. Poxa, temos especialista nisso, então você nunca vai estar sozinho, né? Sim. Mas o que você precisa? Confiança e controle emocional para fazer o primeiro trabalho. Exatamente. Que é se conectar com ele. Sem essa conexão, não rola. O técnico não importa. Exatamente. Começa tudo daí. E até assim, uma das coisas que o pessoal aprende muito no Projeto Ares, vamos falar um nome mais bonitinho, né? Que quando eu obtenho muito conhecimento, e às vezes eu sou, né, por exemplo, tem casos ali, tem gente ali nos qualificadores hoje que é de 2003, cara. O cara é novinho, 18 anos, entendeu? Agora eu posso falar que eu sou mais velho. Mas algo que é muito... Lembrando que você tem 21, né? Só. Aí, algo que é muito presente, né? Depois, assim, que você adquire esse controle emocional e o conhecimento,
quando você está conversando com essas pessoas e você é novo, naturalmente você é afobado, então você quer falar. Cara, calma, entendeu? Controla a ansiedade. Exatamente. Respira. Então, outra coisa, assim, a gente falou de todos os conteúdos técnicos, né? As grades, né? Marketing, enfim, imagem pessoal, vendas, comunicação, negociação. Só que, né, no emaranhado desse monte de coisa, né? Você tem a prática. E eu diria que é um dos principais diferenciais do treinamento. Né? É a parte prática. Então, deixa eu já engatar aquela pergunta, porque eu prometi ajudar o meu editor. Em 1 minuto. Chocolate, hein? Em 1 minuto, venda a incubadora. O que é a incubadora? Kit de elevador, então? Exato. Vai lá, valendo. Beleza. A incubadora é um projeto para você que deseja se tornar um assessor de investimentos no mercado, bom, com um grande diferencial dos outros, né? E já saiba que basicamente para você ser um assessor que você vai captar muito, que você vai construir uma grande carteira de clientes, é você saber se relacionar com esses clientes adquirindo a confiança, portanto a confiança é o mais alto, né, desse cliente. Então, eu tendo, né, a bagagem técnica e tendo a bagagem prática de como, por exemplo, eu negocio um produto super difícil de vender mesmo por telefone e depois eu tenho a expertise de como que eu prospecto o investidor aguçando o interesse dele, cara, eu posso ter certeza que aí é questão de tempo e exercício dessas práticas que eu vou ter sucesso, entendeu? Então, a incubadora é isso. É nada mais do que te colocar num forno e você sair pronto do outro lado, cara. O que precisa daí nesse sentido, né? Porque, bom, é uma caixa de ferramentas, então, né? A gente fornece as ferramentas, a caixinha de ferramentas. Querendo ou não, a questão do tempo é até bíblico, né? Então, assim, eu preciso de tempo para as coisas, só que preciso estar executando, né? Boa, então, boa. Se até a formiga que junta comida pro inverno, né, tá trabalhando ali todo dia, quem não vai ser eu e não executar essas coisas, né? O papel é justamente como você se identificou, né, Blanco? A gente tá tirando as pedras do caminho, isso é o que um facilitador faz. Em suma, é essa a incubadora. Mas a resposta de 1 minuto eu já tinha dado antes. Já tinha dado, eu percebi. Foi do forno, tá? Isso, eu percebi que você então, parou no forno lá 1 minuto. Bati a meta aí. E a Dai, eu vou te pedir a mesma coisa, assim. Então, dentro do processo de formação desse profissional, na perspectiva de gestão de pessoas, né, de expansão, de performance, na parte psicológica, assim, né, que eu sei que você, acima de tudo, a gente não falou aqui, né, deixa eu fazer um ponto importante, né, Dai, e o Espaciário também tem um zelo muito grande com isso. Não importa se você tem uma técnica super aguçada, e também não importa se você tem um comercial super aguçado. Se você não respeitar ou se encaixar, né, se adequar à cultura da Sacre, e especialmente aos nossos 4 valores, a gente vai ficar com dor no coração, né, porque está perdendo um profissional que tinha um bom brilho, mas a gente vai respeitar a nossa cultura, né? Então, não importa a melhor técnica do mundo, o melhor comercial, sem o que você falou até anteriormente, né? Essa capacidade de adaptação, de ajuste, etc. e tal. Então, só ressaltando que a Sacre, embora tenha um programa de formação, né, a gente quer que saiam pessoas tecnicamente preparadas, mas a cultura também é importante. Sim, nós temos valores inegociáveis. Exato. E ter, né, e se integrar à cultura da empresa é primordial. Esses são está entre os nossos valores inegociáveis. Perfeito. Então, assim, qual é, na tua visão técnica, até de gestão de pessoas, a importância da incubadora e o porquê quem está nos ouvindo venda a incubadora, né? E aqui é um desafio para a Dai, né, Dai? Estou colocando você na fogueira aqui. Vender. Mas, poxa, na tua visão de expansão de RH. Então, qual a importância da incubadora para esse profissional? Vale avaliar, né? Eu devolvo a pergunta a quem tiver interesse em iniciar numa carreira. Quantas empresas proporcionam uma imersão para que você, primeiro, aprenda, para que você adquira segurança, para que você adquira confiança no diálogo com o cliente e que acompanha você no processo desde a entrada até
a sua fase de efetivação. Quantas empresas proporcionam hoje essa imersão para que você se desenvolva dentro da instituição. Então, a incubadora é uma oportunidade incrível para que você, de fato, inicie uma carreira e tenha todo o apoio necessário. As pessoas que entram nas empresas, elas entram, né, e muitas vezes ficam perdidas em como fazer, em quem vai auxiliar, como vai ser esse processo de desenvolvimento. E isso gera, por si só, uma ansiedade. A pessoa que já está iniciando num projeto novo, ela tem ansiedade, né? A ansiedade é até saudável em uma certa medida. Só que aqui, o que nós estamos preparados para fazer? É para trilhar com as pessoas que têm interesse em entrar no mercado financeiro toda essa trajetória, em prepará-lo para essa carreira. Então, essa é uma grande oportunidade. Perfeito. E aí, dentro da sua fala, um ponto que pode estar agora a pessoa que está nos ouvindo, né? Como que eu participo? Então, vou passar brevemente por esses passos. Primeiro, a incubadora é um curso, tá? É um treinamento. Então, ela tem um preço. Tá? Então, a gente abre bolsas, né, para esse treinamento, mas ele é um treinamento pago, inclusive, tá? Hoje ele é comercializado por 1.997, tá? Então, praticamente R$2.000. Agora, você pode ter bolsas bolsas integrais, com 100% de desconto. Como que você pode ter essa bolsa? O link está na descrição, é só você se inscrever que você vai ter acesso a esses detalhes. E por que eu estou colocando que é um curso? Porque você não tem compromisso nenhum com a Sacre nesse sentido, né? É um curso mesmo, que a gente vai te ensinar a vender, vamos te ensinar a ter esse controle emocional no telefone, né? Diante de clientes reais. Então, é um curso imersivo mesmo. E é um baita curso, né? Hoje em dia, quem dá curso com acompanhamento para autônomo, né? Exato. Seja qualquer área. Exatamente. Sim. Então, e nesse sentido, né? Com clientes reais, né? Então não é só teórico, não. Você vai ter a teoria e prática, acompanhamento mesmo, para te ensinar a vender. E ao final desse período, hoje a gente tem o curso de 20 dias, né? Você pode decidir entre concorrer ou não uma vaga nos qualificadores, uma vaga nos assessores, e aí você pode, né, se vincular à Sacre, pode ser um colaborador Sacre, né? É importante frisar que esse curso, ele não dá garantia de efetivação dentro da empresa e nem obrigatoriedade que depois que você termina o curso, você também é obrigado a permanecer na empresa. Exatamente. Não está atrelado a isso. É exclusivamente um curso. Exatamente. Então, bom, eu, se fosse você, ficaria atento a tentar ganhar uma bolsa, né? E para isso, você tem que se cadastrar aqui nessa página que o link está na descrição. Mas lembrando, se você também quiser comprar o curso de forma avulsa, a gente está pensando até em ter uma versão dele online, mas por enquanto é imersivo, presencial, e você pode ter esse curso aberto. Tá? E depois eu decidi voltar para minha cidade. Eu moro, sei lá, em Curitiba, no Paraná, e eu decidi voltar para minha cidade. Vou trabalhar, inclusive, com investimentos, mas não na Sacre. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Esse é o objetivo, de fato, do programa Águias, de ajudar, inclusive, na formação do mercado, né? É uma dificuldade que a gente percebeu que as pessoas precisam dessa formação, desse planejamento, e não é só na Sacre, é no mercado. Então é por isso que ele é um curso aberto, qualquer pessoa pode fazer, e tá aí o convite feito para você, então, tá, da próxima turma. Não dá pra gente falar a próxima turma aqui, porque eu não sei quando que a pessoa vai estar ouvindo isso, né? Pode ser que ela ouça esse podcast em 2050. Mas a ideia é que provavelmente até 2050 vai ter turma, mas a próxima turma. Provavelmente vai ter turma aberta. Entra no site. Qual versão da turma vai ser? Exato. Vai estar na turma sei lá. Sei lá. É isso. Detalhes que eu acabei esquecendo e não perguntei, Spaziari, que seja importante a gente destacar aqui do programa. Cara, do programa em si, acho que os pontos técnicos, né, burocráticos, a gente já falou todos, né, mas eu ainda gostaria, assim, de frisar, né, basicamente, aquelas pessoas que têm o desejo, né, de entrar e tudo mais.
a gente falou muito assim sobre características não muito técnicas, né? Controle emocional, enfim, tem um planejamento, fica tranquilo que é difícil mesmo, entendeu? Só que, cara, você entrando, né, aqui ou em outro lugar, só para fazer o curso, qualquer coisa acho que você for fazer na vida, ter o seu propósito, né, a sua identidade muito clara. Acho que até por isso a justificativa de por que a gente valoriza tanto a cultura, né? Essa película de ovo, assim, né? Algo tão frágil, né? Porque é isso, querendo ou não, que vai carregar a identidade da empresa, né? Então, assim, se você quiser, né, ser um assessor, um qualificador, enfim, atuar nesse mercado aqui em outro lugar, eu, pelo menos, assim, por ser um trabalho difícil, particularmente falando, é até legal de contar isso, porque quando eu estava na rua vendendo, né, eu tinha um porquê em fazer, que era ajudar em casa. Quando eu vim para a Sacre, eu também não adquiri um porquê fazer, mas ainda também um porquê, né? Bom, eu namorava hoje com a mulher que é minha esposa e tal, e cara, era difícil às vezes no começo, então assim, eu deixava uma foto dela assim do lado da minha mesa e falava, cara, não, é por esse motivo aqui, entendeu? Então assim, você saber, né, colocar, né, os seus porquês ou seus porquês, não, eu quero fazer para, sei lá, cara, eu quero me tornar um grande profissional, ou não, eu quero ajudar as pessoas com investimentos e tudo mais. Cara, reconheça assim, que terão dificuldades, mas que o teu porquê ele tem que estar visível e claro para você. Até querendo ou não, é uma das coisas que a gente avalia, né? O cara, ele é vazio ou ele tem alguma coisa dentro dele, né? Exato, Sim, exato, sim. Isso perfeito. é importantíssimo, né? Então, Perfeito. porque é uma profissão de longo prazo. Não é um emprego onde você basicamente acorda das 8 às 18, vai lá, bate ponto, cumpre teu horário e beleza, tá tudo certo, e no trabalho é uma coisa, em casa é outra. Obviamente, a gente tem que ter uma responsabilidade com a família da gente, mas o porquê não, em todos os ciclos, as áreas da tua vida, você, né, não englobar um propósito. Então, tipo, em tudo, né? E com a assessoria é bonito, cara, de fazer isso, né? Com a assessoria você tá ajudando o cara com um patrimônio que, querendo ou não, é suor, é sangue dele, que passou a vida inteira trabalhando, né? Treinando gente é o emprego dela, é a carreira dela. Então, assim, essa responsabilidade, esse propósito, ele é muito importante. Então, se você se identifica com esse tipo de coisa, né? Se você sabe, não, pô, eu tenho uma coisa assim que queima, né? Não quero, cara, essa paixão. Chama, assim. É importante, cara, para você não desistir. É importante para começar e para você não desistir. Acho que é um ponto que eu gosto de frisar sempre. Perfeito. Dai, tem algum ponto alto que a gente não tenha tocado aqui que você julgue ser relevante destacar? Blanco, é frisar que essa profissão é uma profissão que tem as suas dificuldades, mas que também tem muitos e muitos benefícios, né? A pessoa que consegue trilhar essa trajetória, ele se sente muito satisfeito. Nós temos grandes cases aqui dentro do escritório, pessoas que de fato se encontraram nessa profissão e que estão, né, de fato engajados na profissão. Então, apesar das dificuldades, uma carreira que vale a pena trilhar, se você tem os motivos certos, se você tem o propósito alinhado, se os seus propósitos estão alinhados com os propósitos da empresa, por que não, né? As inscrições estarão abertas, então a gente espera Isso aí. que vocês venham para a Sacre também. Nós estamos preparados para recebê-los. Muito bom. Então, seja você um interessado em trabalhar na Sacre, ou seja você o interessado em melhorar, né, os seus conhecimentos, suas técnicas de venda, suas técnicas comerciais, procure o link que está na descrição do episódio. Mesmo que a gente esteja em 2050 e no futuro você esteja ouvindo adiante, é bem provável que o programa ainda exista e esteja muito melhor, né? A gente vai estar na turma 1000, provavelmente. Então, venha fazer parte. E aí o que eu vou deixar de destaque aqui, que a gente falou bastante, é sobre o perfil comercial. Então, é uma carreira que exige esse perfil comercial. O seu posicionamento importa, né? Então, comece a pensar desde já, né? Que imagem que você quer refletir para as pessoas, uma imagem de responsabilidade, uma imagem de cuidado, de zelo, de conhecimento, né? Tenha uma organização financeira. Para a tua vida isso é importante, para essa profissão de forma especial. E, por fim, aqui eu não anotei, mas a questão de
controle emocional, né? Você está sempre lidando com pessoas. Então, é uma profissão que exige muito relacionamento, uma capacidade relacional. Então, você precisa aprender. E o programa Águias, a gente passa por essa etapa, né? A gente vence esse desafio também. Claro, tudo depende do seu esforço, do seu nível de esforço. A gente vai estar aqui, né? Super pró para te ajudar, né? Super inclinado para te ajudar. Sempre depende muito mais da gente do que do outro, né? Sim. Então, fica aberto o convite para você. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, já sabe, é só entrar na descrição. E o nosso blog também está à disposição para você conhecer mais sobre a Sacre, sacre.digital, e você já acessa todos os nossos conteúdos e nos acompanhe nas redes sociais, @sacreinvestimentos. É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigada por fazer parte. E se lembrar daquele amigo, né, ouvindo isso, manda para ele. Manda para ele, muito bom. Valeu, abraço. Até mais. Um abraço, tchau, tchau.